Moisés, nós temos uma pergunta aqui para você, justamente sobre as novas perspectivas da Shalom para esse ano. Inclusive, é um membro da Shalom que pergunta, é o Renato Vardes, que é consagrado da Comunidade Aliança Shalom no Rio de Janeiro, e pergunta sobre as novas missões que a Comunidade Shalom vai fundar nesse ano, quantas são, aí é uma pergunta particular, para o povo saber, quais são as novas perspectivas da Shalom para esse ano. Moisés, vamos aproveitar essa pergunta e colocar o seguinte, dê uma panorâmica geral, assim, do tamanho da comunidade Shalom, onde é que vocês estão, as casas no Brasil, no exterior, fala um pouco disso de modo geral. Hoje a comunidade no Brasil, nós estamos em cerca de 40 dioceses do Brasil, né? Em todas as regiões, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, às vezes em uma diocese, às vezes nós temos mais de uma casa. E além disso, nós estamos, além do Brasil, nós estamos também na América Latina, nós estamos no Uruguai, nós estamos no Chile, nós estamos na Guiana Francesa, nós estamos no Canadá, na Europa, nós estamos na Inglaterra, nós estamos em Portugal, nós estamos na França, estamos na Itália, estamos na Suíça, estamos na Hungria. Na África, nós estamos na Argélia, na Tunísia e em Madagascar. No Oriente Médio, estamos em Israel. E as perspectivas de fundação, aproveitando aí a pergunta que o Renan fez, através de irmãos que perguntaram, este ano nós estamos abrindo algumas casas. Estamos abrindo 2 no Peru, uma em Lima e outra em Trujillo. Estamos também abrindo na Holanda, na Arquidiocese de Utrecht. Isso é um grande sinal, porque a Holanda, nós sabemos, professor, que foi um celeiro de missionários para o mundo inteiro. Né? E infelizmente, por alguns tempos atrás, viveu um grande processo de secularização muito grande a Igreja da Holanda, né? E a sociedade holandesa, propriamente dita. E agora vive um novo renascimento, e o arcebispo de Utrecht nos convidou para abrir esta casa lá. Nós estamos fundando agora também na Holanda. Estaremos fundando também, eu não sou muito bom de memória nem de números, viu, Renan? Mas o que eu estou lembrando aqui. E também estamos organizando, começando a organizar, tem em Madagascar também, uma nossa casa, na África. E estamos começando a organizar também uma possível presença na China também. Pouco a pouco, uma presença simples, mas uma presença também de colaboração e de testemunho da fé. Moisés, cada comunidade tem assim uma vocação, um carisma. Qual é o carisma, a vocação, o foco do trabalho de vocês? O foco do nosso trabalho, a nossa característica fundamental, ela está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a 29, quando Jesus se apresenta aos discípulos, na oitava da Páscoa, ele se apresenta como o ressuscitado que passou pela cruz. Nós gostamos de chamá-lo assim, o ressuscitado que passou pela cruz, porque ele é ressuscitado, mas ele traz as marcas da paixão. E a primeira palavra que ele diz aos discípulos, qual é, professor? A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Que na língua dele, a língua que ele falou, que era o aramaico, era Shalom. E enquanto ele diz a paz esteja convosco, Shalom, diz o evangelista que ele mostra o seu lado aberto. E aqui entra o primeiro ponto do nosso carisma. A paz, a verdadeira paz, que é a reconciliação profunda do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem com os outros, nós só podemos ter através do lado aberto de Jesus, do ressuscitado que passou pela cruz, através da contemplação do ressuscitado que passou pela cruz. Então esse é o primeiro ponto do nosso carisma, essa experiência e o crescer nesta experiência, na contemplação de Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz, que dá a paz. Contemplação. Depois, esta paz que nós recebemos, diz essa passagem do Evangelho, que os discípulos estavam reunidos, estavam juntos. E esse é o segundo ponto. A paz que contemplamos precisa ser encarnada na nossa vida, através da caridade fraterna, que é a unidade. A caridade fraterna, a paz encarnada é que nós sejamos perfeitos na unidade, vivamos o amor entre nós. E esta paz que contemplamos e que vivemos entre nós através da unidade, deve transbordar. Essa passagem, Jesus diz, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Recebeu o Espírito Santo. E mostra aquela passagem tão bonita e cara para nós, que é a dimensão de Tomé. Tomé era aquele que não estava junto com os discípulos naquele momento. E os discípulos foram em direção a ele e disseram para ele, vimos o ressuscitado, vimos Jesus.
E ele disse, só se eu Não tocar, creio. não creio, só se eu colocar o dedo no coração aberto ou a mão nas suas chagas. E é interessante, professor, porque o relato diz que Jesus aparece de novo aos discípulos, Tomé está presente, e a primeira palavra de Jesus não é de reprovação para Tomé. A primeira palavra é Jesus convida Tomé. Diz, Tomé, vem, põe a tua mão. Tu precisas? Então vem, põe a tua mão. E nós dizemos, e Tomé faz então a experiência do choque da ressurreição de Cristo. E aquele que estava longe se torna mais íntimo. Essa imagem ela é imortalizada, inclusive, naquele quadro de Caravaggio, né? Tomé colocando a mão no coração de Jesus. Qual o discípulo que talvez possa ter tido essa experiência? Tomé, o incrédulo, é o que faz a perfeita profissão de fé da Sagrada Escritura. Meu Senhor e meu Deus. Então, a terceira dimensão é a evangelização nestes tempos de hoje. Para nós, o homem de hoje é muito esse Tomé, longe de Cristo, Tem que longe da colocar igreja. a mão nas chagas, né? Tem que colocar a mão na chaga, fazer a sua Entendi. experiência pessoal. Entendi. E este homem, nós não desanimamos dele. Nós olhamos o mundo de hoje, a situação do mundo de hoje, nós podemos muitas vezes ouvir, secularismo, indiferentismo, mas essa situação do mundo de hoje inflama o nosso coração para irmos ao encontro desse homem. Motiva Porque- ainda mais. Motiva ainda mais. Que beleza. Porque Jesus é uma resposta real e concreta. Então, o nosso carisma se resume a isto: a contemplação, a unidade e a evangelização com parresia, que é essa palavra grega que significa ousadia, coragem e com muita criatividade. Moisés, e como é que você organiza todo esse trabalho imenso no Brasil, fora do Brasil? Como é que é a estrutura vamos dizer, de governo da comunidade e a manutenção disso financeiramente também? Como é que funciona tudo isso? Graças a Deus não sou eu que organizo, né, professor Felipe? Não? Mas eu estou brincando, né? Claro que a gente sabe que é Deus, é o Espírito Santo, mas ele usa de mediações, né? Lógico, né? Mas para a gente brincar um pouco também, né? Mas a comunidade ela se organiza de uma maneira simples. Nós nos organizamos, por exemplo, a comunidade de vida se organiza por casas comunitárias. Então, o que é uma casa comunitária? Nós temos uma casa masculina, nós temos uma casa feminina. Se há famílias ligadas, elas são ligadas ali como comunidade de vida, que estão consagradas à missão. Normalmente, uma casa comunitária dessa tem em torno de 25 membros. E cada casa comunitária tem aquilo que nós chamamos o formador comunitário, que é aquele que faz o acompanhamento, aquele que faz o pastoreio daquela casa comunitária. Cada casa comunitária, nós podemos ter numa diocese várias casas comunitárias. No caso da comunidade de vida, comunidade de aliança, nós temos células comunitárias que se reúnem uma vez por semana, que tem também o seu formador comunitário, 2 vezes por semana, que tem o seu formador comunitário. E, às vezes, tendo mais de várias células comunitárias e casas comunitárias, nós temos um responsável local na diocese, que tem o seu conselho local. Ele é que acompanha a comunidade em cada diocese. Este responsável local, ele se reúne, todos os anos se reúnem conosco, nós passamos mais ou menos, todos os anos, mais ou menos 10 dias juntos, e eles, juntos, de 5 em 5 anos, elegem o Conselho Geral da Comunidade. O Conselho Geral da Comunidade é formado por cerca de 12 membros, que tem um moderador geral, que no caso sou eu, como fundador e moderador geral. Nós temos a formação geral, que é a cofundadora, a Maria Emi Nogueira Oquendo, que está escrevendo junto esse livro das novas comunidades. E nós temos os vários setores da comunidade ali representados: o assistente apostólico, o assistente missionário, a dimensão de economia, de economato geral, assistente geral. E são irmãos que, junto comigo, podemos dizer assim, nós juntos procuramos dar uma direção para o caminho da comunidade. Como nós nos mantemos? Nos mantemos a partir do princípio da providência. Sempre, desde o início, nós nos abandonamos e nos confiamos à providência. Mas a providência de Deus para nós tem um nome também, que se chama comunhão de bens. Viver o Evangelho significa partilhar os seus bens. Por isso, os irmãos da comunidade de aliança, eles têm como princípio uma dimensão de viver a pobreza evangélica, é uma dimensão de partilhar. Eles dedicam uma parte dos seus ganhos e colocam em comum. E este colocar em comum, ele gera aquilo que nós chamamos, que é a comunhão de bens da comunidade, o fundo de comunhão da comunidade, que mantém esta obra. E muitos benfeitores. E os serviços, frutos do trabalho da própria comunidade.
tudo isso é colocado dentro de um fundo comum que faz com que a obra de Deus e a comunidade possa se desenvolver e possa cumprir sua missão. Ô Moisés, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que isso aconteceu na história da igreja. Por exemplo, São Bento fundou lá no Subíaco a primeira comunidade dele, já eram logo 10 casas no Subíaco. Do Subíaco ele passou para Monte Cassino, de Monte Cassino, daqui a pouco São Bento tinha mais de 1000 casas na Europa. Impressionante, né? E foi exatamente o sustento da civilização ocidental, quando Roma desabou. Depois a gente vê a mesma coisa aconteceu com São Domingos, com os dominicanos, aconteceu com os salesianos, aconteceu com os beneditinos, São Bento, aconteceu com... entende? Quer dizer, há uma multiplicação assim quase que milagrosa. Como você colocou aí as casas todas do Shalom. O que está por trás disso? O que faz essa multiplicação assim, em progressão geométrica, acontecer tão rápido? Vocês têm só 28 anos. Começou lá num barzinho. A Canção Nova começou aqui, numa casinha em Lorena. Eu me lembro que eram 10 pessoas, numa casa em Lorena. Hoje a Canção Nova é da mesma proporção do Shalom. Qual é o fermento dessa multiplicação geométrica? Como você mesmo disse, eu acho que está na boca do Papa João Paulo II essa resposta. Quando o Papa João Paulo II fala que as novas comunidades e os carismas, elas são respostas providenciais do Espírito para cada momento na história da igreja. Cada momento da história da igreja, o Espírito Santo está presente, porque ele é quem edifica a igreja. Ele é a alma, né? Ele é a alma da igreja. E ele vai dando respostas, porque, veja bem, né, nós sabemos muito bem isso, o mundo ele vai mudando. A realidade do mundo, as circunstâncias do mundo, a mentalidade do homem no seu tempo, na história, são diferentes. O Evangelho é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o Espírito de Deus vai atualizando esta mensagem de Cristo, essa verdade de Cristo na história. E vai dando carismas para atingir o homem de cada tempo. Porque cada geração necessita ser evangelizada. E esses novos carismas, como de outrora, hoje nós temos os novos carismas e as novas comunidades para a evangelização do homem do nosso tempo. É um milagre do Espírito. É um milagre do Espírito. Ok. Renan, o que você tem aí pro Moisés? Tem uma pergunta bem legal que veio para cá agora, no Twitter, da Thalita Leite. Ela fala que vai fazer o mestrado dela sobre teatro cristão. E ela pergunta para o Moisés como começou e como funciona o carisma de arte na Shalom, que a gente conhece tanto a música, a dança, como isso brotou dentro do seio da comunidade. É muito interessante, Thalita e Renan, né? É muito interessante perceber isso, porque é próprio do Espírito Santo e é próprio dos carismas. Quando um carisma, um dom de Deus, ele vai se manifestando em toda a dimensão da nossa humanidade. Um carisma não é uma coisa etérea. O Verbo se fez carne. E ao o Verbo se fazer carne, a graça de Deus invadir a dimensão humana nossa, ele penetra em tudo que é humano. E não foi assim um propósito nosso, não foi um plano nosso entrar no campo das artes, mas uma dimensão, uma expressão própria do carisma. O carisma gerou poesia, o carisma gerou música, o carisma gerou teatro, o carisma gerou arte. E isso foi explodindo dentro da comunidade, né? Naturalmente. Naturalmente. Por exemplo, hoje nós estamos com uma turnê internacional. Está acontecendo agora mesmo. Nós estamos com 2 espetáculos apresentando na Europa. Um se chama Cristos e outro Abismos. Está sendo apresentado, foi apresentado na Alemanha, foi apresentado na Hungria e hoje deve estar sendo apresentado na França. Por quê? Porque a arte, ela fala diretamente ao coração do homem. Fala. E o Evangelho produz artes. A gente vê as grandes catedrais, as basílicas, as grandes músicas, as pinturas, as obras. Arquitetura, escultura, claro, que é a dimensão da beleza. Tudo em cima da fé. Da fé, porque Deus é a beleza. É muito bonito a gente ver, e você conhece muito bem, que o termo grego, o bom pastor, não é só o bom, é o belo pastor. Porque o sentido bíblico da beleza é da bondade. O bom é belo, o verdadeiramente bom é belo. E o verdadeiro belo é bom. Bento XVI fala muito disso. Muito, muito. E aquilo que vem de Deus se traduz em beleza também. E por isso a arte é um veio muito próprio para a comunidade, porque fala muito ao homem do nosso tempo. E é uma linguagem muito particular para o homem do século XXI.